E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo um assunto bem interessante aqui. É o Experimento Filadélfia. O Experimento Filadélfia é um suposto experimento secreto realizado pela Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de começar o vídeo, claro, já vai deixando o seu like aqui para ajudar na divulgação do vídeo e se inscreva no canal, caso você ainda não seja, tá? Para receber todas as notificações das postagens que eu faço. Então, agora a gente pode começar a falar sobre essa conspiração. A teoria desse experimento Filadélfia afirma que a Marinha dos Estados Unidos conseguiu tornar um navio de guerra invisível ao radar e aos olhos humanos, usando tecnologia avançada. No entanto, a suposta tecnologia de camuflagem teve efeitos colaterais terríveis nos tripulantes do navio, causando doenças mentais, lesões físicas e até mesmo a morte. O experimento supostamente aconteceu em 1943, mas a história só começou a ser divulgada na década de 50, quando um homem chamado Carl Allen contou uma história bizarra sobre como ele teria servido na Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra e participado do experimento. Segundo Allen, a Marinha dos Estados Unidos tinha o objetivo de tornar o navio USS Eldridge um navio de guerra, invisível aos radares e aos olhos humanos. Para isso, a Marinha teria usado tecnologia avançada de camuflagem eletromagnética. Era um verão de 1943 e os Estados Unidos participavam da Segunda Guerra. Um encouraçado americano colocou à prova a teoria de campo unificado, proposta por Albert Einstein, que dizia ser possível tornar qualquer objeto invisível. A teoria do campo unificado de Einstein tratava sobre a radiação eletromagnética e a gravidade, que após milhares de cálculos teriam conseguido encontrar uma configuração nos aparelhos que curvassem a luz em volta de um objeto, deixando este invisível. Segundo a história, técnicos particulares que não sabiam que estavam instalando o navio dotaram o navio de 2 potentes geradores, dezenas de metros de cabos elétricos ao redor do casco e outros dispositivos eletrônicos. Em 22 de julho de 1943, teria acontecido o primeiro suposto experimento. Os geradores ativaram um campo eletromagnético que fez com que o encoraçado desaparecesse da vista durante alguns minutos, rodeado por um nevoeiro de cor esverdeada. Alguns marinheiros queixaram-se de fortes náuseas provocadas pelo teste. Aparentemente, a primeira tentativa do experimento foi bem sucedida, mas conforme eles foram analisar os efeitos do teste, eles viram diversos efeitos colaterais, principalmente com relação à tripulação. Muitos tripulantes teriam morrido instantaneamente, outros teriam ficado gravemente feridos ou desaparecidos, e alguns teriam desenvolvido doenças mentais. Ainda mais, alguns tripulantes teriam ainda afirmado ter viajado no tempo, sendo transportados para o futuro ou para o passado. O equipamento foi reajustado em 28 de outubro, quando ocorreu a segunda prova do teste. Dessa vez, todo o barco desapareceu completamente e apareceu na base da Marinha em Norfolk, a 600 quilômetros de distância e 15 minutos no passado. Lá foi avistado durante esse período de tempo. Após isso, desapareceu de novo no meio de um relâmpago azul, para voltar a Filadélfia. As consequências desse segundo experimento foram tão devastadoras para a tripulação que a Marinha decidiu cancelar o projeto. A maior parte dos marinheiros desenvolveu esquizofrenia e alguns perderam completamente a sanidade mental. Muitos foram feridos gravemente no momento da materialização, no outro estaleiro, e outros acabaram se fundindo horrivelmente com o casco do navio. Alguns viraram fumaça dias após o experimento e nunca voltaram a aparecer. Os tripulantes que viajaram no tempo teriam ido para o ano de 1983, 4 décadas depois. Na verdade, somente 2 tripulantes ficaram em outra época, aqueles que não retornaram para o navio. Dessa forma, a chefia da Marinha dos Estados Unidos optou por cancelar o projeto, tendo em vista os riscos aos seres humanos envolvidos.
A história do experimento Filadélfia foi amplamente divulgada por jornais na década de 1950, mas não há evidências concretas que comprovem que o experimento realmente aconteceu. Alguns críticos afirmam que a teoria foi inventada pelo Carl Allen ou por outros autores de ficção científica da época. Existem alguns pontos que devem ser levados em consideração nessa teoria, que podem realmente provar que ela pode ser uma fraude. A primeira coisa discordante são as datas. Os registros oficiais asseguram que o USS Eldridge foi lançado em 25 de julho de 43, 2 dias após o suposto experimento. Entrou oficialmente em serviço no estaleiro de Nova York em 27 de agosto de 43. E o navio entrou oficialmente em serviço no estaleiro de Nova York em 27 de agosto de 1943. Essa história de que a Marinha Americana experimentava a invisibilidade não era exatamente a invisibilidade da visão humana. O navio Eldridge e o outro navio Armstrong foram sim dotados de um sistema que rodeava todo o casco com cabos elétricos. O objetivo desses cabos era reduzir o campo magnético do navio para evitar que esse fosse um alvo fácil das minas e torpedos magnéticos usados nos submarinos nazistas. A técnica tornou-se muito popular nos anos 40 e chegou a ser aplicada a barcos militares e até mesmo civis. Em 15 de janeiro de 1951, o navio USS Eldridge foi transferido à Grécia, onde serviu com o nome de Leon. O navio foi aposentado em 1999 e terminou seus dias enferrujando em um desmanche de ferro velho. No entanto, alguns pesquisadores continuam a investigar a história do experimento Filadélfia e a procurar evidências que comprovem a veracidade da história. Há relatos de pessoas que afirmam ter conhecido o tripulante desse navio e que confirmam que algo estranho realmente aconteceu lá dentro. A maioria das pessoas especialistas em teorias garante que tudo não passa de uma farsa. De acordo com a Marinha dos Estados Unidos, experimentos como esses jamais aconteceram. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa história? Eu já conheci essa história, eu acho bem bizarra ela, pra ser sincera. Ela pode ser uma farsa, mas ela também pode ser verdade, né? Nessa época da Segunda Guerra tinha muitos experimentos, acontecia muita coisa relacionada à ciência, ao campo da física. Então, assim, eu também não duvido que algo relacionado a isso também tivesse acontecido. Mas eu vou deixar vocês pensarem aí e concluir se vocês acreditam nisso ou não. Então, pessoal, esse foi o vídeo dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Não esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos. E é isso, até o próximo vídeo.